Paz do Senhor, meus irmãos do Grupo Amigos da Bíblia. Hoje é o dia 35 do nosso desafio de lermos o Novo Testamento em 90 dias. E hoje vamos falar sobre João capítulo 10 e o capítulo 11. Começando aqui por João capítulo 10. Os eventos da primeira metade desse capítulo, que vai do versículo 1 até o 21, acontecem logo depois da expulsão do homem que era cego e curado. A gente viu isso no capítulo anterior. Enquanto os ensinamentos da última parte desse capítulo, vai do versículo 22 até o 42, acontecem 2 ou 3 meses depois. O simbolismo do pastor e de suas ovelhas amarra o capítulo como um todo. Do versículo 1 até o 6, nós temos aqui a imagem. Esses 6 primeiros versículos retratam o relacionamento do pastor com suas ovelhas. O versículo 6 chama esse retrato de parábola. Cristo lembra às pessoas de como agem o pastor e as ovelhas. Mais adiante no capítulo, ele faz uma aplicação mais direta. No Oriente Médio, o aprisco de ovelhas era muito simples. Tinha um muro de pedra em volta, talvez com 3 metros de altura, e uma abertura que servia como porta. Nas vilas, os pastores levavam as ovelhas para o aprisco ao cair da noite e deixavam o porteiro de guarda. De manhã, cada pastor chamava suas ovelhas, que reconheciam a voz do dono, e saíam do aprisco. O porteiro, ou um dos pastores, dormia na abertura do aprisco e, no fim, funcionava como a porta. Nada nem ninguém podia entrar ou sair do aprisco sem passar pelo porteiro ou pelo pastor. Cristo indica que o verdadeiro pastor passa pela porta, versículo 1. Chama suas ovelhas pelo nome, as quais o reconhecem, versículo 3. E lidera as ovelhas que o seguem, versículos 4 e 5. Os falsos pastores e os estranhos ladrões e salteadores tentam entrar no aprisco por algum caminho misterioso, todavia as ovelhas não os reconhecem nem os seguem. Do versículo 7 até o 21 do capítulo 10, nós temos aqui a explicação. Do versículo 7 até o 10, a porta. Do 11 a 15, o pastor. Do 16 ao 21, o rebanho. Do 22 ao 42, a aplicação. Vamos lá. Vamos aqui para a porta, versículo 7 até o 10. Jesus Cristo é a porta e, como tal, guia as ovelhas para dentro e para fora. No capítulo 9, o homem que fora cego foi expulso pelos falsos pastores porque creu em Jesus. Todavia, Cristo o levou para um novo aprisco. Arthur Pink, teólogo, menciona que, na verdade, esses capítulos falam de 3 portas e devemos conhecê-las se quisermos aprender o significado total dessa explicação. O versículo 1 fala da porta do aprisco. Aqui o aprisco não é o céu, mas é a nação de Israel. O porteiro, João Batista, abriu a porta para ele. O versículo 7, que fala da porta das ovelhas, vai dizer para a gente que essa porta é a porta que leva as pessoas para fora do seu aprisco atual, nesse caso o judaísmo. Cristo abriu o caminho para que multidões deixassem o sistema religioso antigo e encontrassem vida nova. No versículo 9 fala da porta da salvação. A ovelha usa essa porta para entrar e para sair, o que fala de liberdade. Elas têm vida eterna e desfrutam das pastagens da palavra de Deus. A explicação agora sobre o pastor, versículo 11 até o 15. Aqui há um contraste entre os fariseus, que são os mercenários, que não se preocupam com a ovelha, e Jesus, o bom pastor. O mercenário foge e protege a si mesmo quando o inimigo vem. No entanto, Cristo, como bom pastor, dá a sua vida na cruz.
Como o grande pastor, ele cuida das ovelhas. Como o supremo pastor, ele volta em glória para as suas ovelhas. E no versículo 18, ele fala de sua morte e de sua ressurreição. A terceira parte e última da explicação está no versículo 16 ao 21, que fala sobre o rebanho. As outras ovelhas são os gentios, os quais não estavam no rebanho judeu. Jesus devia trazê-los e ele faz isso por intermédio de sua voz, sua palavra. Em Atos capítulo 10, vemos isso acontecer quando Pedro vai aos gentios e prega a palavra. Estes creem e são salvos. O versículo 16 afirma: haverá um rebanho, a igreja, e um pastor, Cristo. A igreja é composta de judeus e de gentios que creem em Jesus Cristo. Do versículo 22 até o 42 do capítulo 10, nós temos aqui a aplicação. 2 ou 3 meses depois, os judeus ainda discutem com Jesus a respeito do que ele disse. Cristo mostra-lhes que eles não são uma das suas ovelhas e por isso não podiam acreditar. Aqui ele apresenta uma bela descrição dos verdadeiros cristãos, que são suas ovelhas. Eles ouvem sua voz, o que significa que eles escutam sua palavra e respondem a ela. Elas conhecem a Cristo e ele as conhece. Portanto, não vão seguir um falso pastor. Elas seguem a Cristo, isso fala de obediência. Elas têm vida eterna e são seguras. Vamos para o capítulo 11 de João. Nesse capítulo, João apresenta o 7º milagre. Aqui vemos a salvação retratada como a ressurreição da morte, a vida dada ao morto. Lázaro representa de 7 maneiras a salvação do pecador perdido. Vejamos cada uma delas. Lázaro estava morto, versículo 14. O não salvo não está apenas doente, ele espiritualmente está morto. Os pecadores mortos para os caminhos de Deus precisam de vida nova em Jesus Cristo, não de instrução, remédios, moralidade ou alguns aspectos da religião. Lázaro estava em deterioração, versículo 39. Os evangelhos registram 3 ressurreições além da ressurreição de Jesus Cristo. Cristo ressuscitou uma menina de 12 anos, um rapaz que estava morto havia horas e um homem idoso que esteve sepultado por 4 dias, que é o caso de Lázaro. Eles apresentam o retrato de 3 tipos diferentes de pecadores. A menina, as crianças são pecadores, mas a depravação escancarada ainda não se alojou em sua vida. O rapaz, os jovens são pecadores que começam a mostrar a depravação exterior. O idoso, os adultos são pecadores cuja depravação exterior é visível. O ponto é que os 3 estavam mortos. Uma pessoa não pode estar mais morta que outra. A única diferença consiste no grau de deterioração. Versículo 41 até o 44, a gente vê aqui que Lázaro foi ressuscitado e foi-lhe dada a vida. Os amigos judeus das irmãs podiam apenas ser solidários e chorar. Coube a Cristo dar vida a ele. Como Cristo deu-lhe a vida pelo poder de sua palavra. Por que Cristo ressuscitou Lázaro? Porque ele o amava. E porque isso trazia glória para Deus, de acordo com o versículo 4. Onde fala que Jesus o amava, está lá no versículo 5 e também o versículo 36. Foi por isso que Jesus nos salvou. Ele nos salvou por causa do seu grande amor, embora nós não merecêssemos isso. Nós merecíamos o inferno, mas ele nos salvou por causa do seu grande amor. A salvação é vida. E a pessoa de Jesus, que é a própria vida, é o único que pode nos tirar da morte e trazer para a vida, que é aqui uma referência à salvação.
Lázaro foi desatado, versículo 44. Lázaro tinha os pés e as mãos atados e não podia libertar-se sozinho. O crente não deve ficar preso pelas roupas mortuárias da vida antiga, mas deve caminhar na liberdade da nova vida. Lázaro dá testemunho para os outros, versículo 45. Em João 11, versículo 45, e também no capítulo 12, versículo 9 até o 11, o versículo 17, vemos que Lázaro causou bastante agitação onde ele passava. As pessoas o viram e creram em Cristo. Na verdade, ele era um milagre ambulante. Da mesma forma, todo crente deve ser um milagre da nova vida em Cristo ambulante. No capítulo 12, a gente vai ver que Lázaro teve comunhão com Cristo, capítulo 12, versículo 1 e 2. Ao olhar adiante, lá no capítulo 12, vamos ver que Lázaro sentado à mesa com Cristo, ceando com ele. E isso fala de que o crente sai da situação de morto para vivo em Cristo e passa a ter comunhão com Cristo. Lázaro foi perseguido. Essa informação está lá no capítulo 12, versículo 10 e 11. Os judeus odiavam Lázaro porque ele convenceu outras pessoas da divindade de Cristo, porque ele era um milagre vivo. Então, muitos dos principais sacerdotes eram saduceus, que não acreditavam em ressurreição. E Lázaro era a prova viva de que há a ressurreição. Então, da mesma maneira, todo o crente que sai do estado de morto, espiritualmente falando, para vivo espiritualmente falando, ele vai enfrentar oposições, principalmente no mundo espiritual da parte de Satanás, que vai convencer os seus agentes espirituais ou humanos a trabalhar contra a vida desse crente que antes estava morto e agora vive uma vida abundante. Então, Lázaro, a sua morte e ressurreição, retrata para a gente, como a gente acabou de ver, os aspectos da salvação, da situação que a pessoa estava, de morte espiritual para a vida. Termina aqui mais um vídeo. Deus abençoe você. Lembrando que os nossos comentários são extraídos e adaptados aqui conforme a nossa necessidade do comentário bíblico UERSB. Até o próximo vídeo. Deus te abençoe.